Eu me chamo Isaías Sidney, tenho 26 anos de idade, sou morador do município de Santa Bárbara, na região de Genipaúba, especificamente falando na Vila São José, na PA 408. E o que eu vou falar a seguir tem a ver com o meu quadro clínico atual. E por falar nisso, tem quase 3 anos que eu estou lidando com uma enfermidade bem rara, mas eu decidi contar na ordem cronológica tudo o que aconteceu desde quando fui internado até o presente momento. Então fiquem com o vídeo. Fala aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, como prometido, eu estou gravando esse vídeo aqui para dar continuidade na sequência, na ordem cronológica, é claro, das internações, tanto na urgência de Santa Bárbara quanto no Hospital João de Barros Barreto. Para constar, eu passei por 4 internações e algumas cirurgias que eu vou contar para vocês nos vídeos que virão a seguir. Pois bem, esse em específico é para resumir o período de internação no Hospital João de Barros Barreto, que aconteceu no período de 28 de fevereiro de 2023 a 6 de abril de 2023, quando eu tive alta. E vou contar o que aconteceu nesse período de tempo. E enquanto eu conto a história para vocês, eu vou passar alguns videozinhos aqui, algumas fotos do ocorrido, porque eu não gravei relatórios diários nesse primeiro período, por conta de alguns problemas que aconteceram lá no hospital. Pois bem, vamos lá. No dia 28 de fevereiro de 2023, eu estava sendo transferido da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara para o Hospital João de Barros Barreto, para dar continuidade na investigação do meu quadro clínico. Ao chegar lá, eu apresentei os exames e a genese do problema, desde quando eu venho enfrentando isso. E já tinha um exame em mãos que havia feito antes de ser transferido, que estava com um resultado de uma amostra de secreção que determinava qual era o tipo de bactéria que estava na minha corrente sanguínea. Lembrando que, naquele período de tempo, a leucocitose na minha corrente sanguínea estava acima de 32 mil leucócitos. E era uma bactéria bem resistente, pois já havia esgotado todos os recursos no quesito antibiótico na urgência e sem sucesso. Eu passei lá, salvo engano, mais de um mês internado, no período do dia 22 ao dia 27 de janeiro. Eu passei dia 22 de janeiro a dia 27 de fevereiro internado na urgência. E foi o período de tempo que eles tentaram estabilizar o meu quadro clínico, até mesmo solucionar os problemas com os recursos em mãos. Porém, o meu caso é um caso atípico, difícil de solucionar. Por isso, fomos transferidos para um hospital referência em áreas bem específicas. E ao chegar lá, fui levado ao 5º andar, na enfermaria 509, leito A. Não que isso seja relevante, mas quando cheguei lá, o médico chegou, eu apresentei meu caso a ele, tudo que eu já tinha feito, todos os medicamentos que havia tomado na urgência e contei a genese do problema, quando tudo surgiu, os sintomas. Ele fez a prescrição e agendou os exames padrões. Eu entreguei o resultado do exame para ele, que constatou que era uma pseudomonas que estava na minha corrente sanguínea, mas havia um problema. O problema era que existia 2 infecções agindo ao mesmo tempo no meu organismo.
A primeira sabíamos que tratava-se de uma infecção por bactéria e tínhamos em mãos o resultado do exame que determinava qual era a bactéria. E isso trazia para nós uma luz no fim do túnel, por assim dizer, pois poderíamos usar um antibiótico específico no qual aquela bactéria ela iria ceder. No entanto, no período de tempo que eu estava internado, lembrando que eu ainda fazia acompanhamento no hospital Betina Ferro de Souza com a equipe de otorrinolaringologistas, que faziam seus exames e suas avaliações quando necessário ou se houvesse uma intercorrência. Neste caso, eram endoscopias nasais e outras avaliações das quais não são relevantes para este vídeo. Chegamos lá, entramos com antibiótico que a bactéria ela era sensível, mas o edema, como vocês podem ver nas fotos que estão aparecendo aqui deste lado, ele estava muito grande e estava se espalhando pelo meu rosto. Então, por mais que estivéssemos combatendo a bactéria, existia a doença de base que nós não sabíamos o que era. Eu cheguei a relatar para o médico que quando eu estava na urgência, eu melhorava bastante com o uso dos corticoides. E eles acabaram colocando na prescrição médica. Lembrando que eu utilizava corticoides, eu utilizava antibióticos, também utilizava as medicações para analgesia, dipirona, comecei utilizando tramal lá no hospital. Quando as dores começaram a intensificar ainda mais, foi utilizado morfina e, salvo engano, também usávamos anti-inflamatório, porque a inflamação em si ela estava se espalhando rapidamente por todo o meu rosto. Mas com o período de uso das medicações, a infecção diminuindo, a infecção secundária diminuindo, as pedições de exames e avaliações dos outros ambulatórios, conseguimos estabilizar o meu quadro. Mas entre uma consulta e outra no ambulatório de otorrinolaringologista, eu estava, segundo uma das avaliações, apareceu uma celulite de pele nessa região centrofacial que estava afetada, ainda está, mas não como antes, por a doença de base. Então foi pedido para ser utilizado um medicamento específico que tratasse disso. E eu utilizei por alguns dias. E o nome do medicamento é vancomicina. E esta vancomicina eu já tinha utilizado na urgência e eu apresentei algumas lesões na pele. Apareceram algumas bolinhas vermelhas e tudo mais. Eu falei ao médico na época e ele tirou da prescrição, mas não associamos a isso. E quando fui utilizar novamente, lembrando que eu estava com uma carga muito grande de medicações, antibióticos, corticoides, analgésicos, e agora entrou mais a vancomicina, eu acabei tendo uma farmacodermia. E esta farmacodermia, ela causou algumas coisas bem desagradáveis no meu corpo. Tem algumas fotos que vão passar nesse exato momento aqui e um vídeo específico do princípio dessa farmacodermia. Lembrando que não ficou assim, piorou bastante. Essas partes aqui que estão empoladas e tudo mais, abriram como se fossem, como é que eu posso explicar para vocês? A lesão aumentou bastante, isso é a secreção e tudo isso. E foi da planta do pé ao alto da cabeça. Por algumas semanas foi bem complicado, febre alta e tudo mais. E associamos a vancomicina, tiramos ela, fizemos algumas tentativas com antialérgico e tudo mais, e o quadro estabilizou. Após isso, o pessoal da dermato, tinha uma residente que estava acompanhando o meu caso, que era da dermatologia, e fez um ótimo trabalho, recuperou a minha pele,
recuperou a saúde da minha pele e a farmacodemia cedeu. E continuamos fazendo as investigações para um possível tratamento. No entanto, ainda estávamos sem direcionamento, pois todos os exames que fazíamos davam negativo. Fizemos os exames da área da infectologia para ver se tratava-se de alguma ramificação rara de tuberculose. Fizemos exames para ver se tratava de leishmaniose. E leishmaniose é uma doença que ela causa ferimentos que não cicatrizam com facilidade. E fizemos todos os exames solicitados e todos davam negativo. Não era uma variante dessas doenças que tem casos bem complicados de se tratar. Infelizmente, até aquele presente momento, não tínhamos ideia do que se tratava a doença de base. Achávamos ser granulomatose de Wegener, pois estava causando um edema centrofacial e as características dos quais eu apresentava, os sintomas, eram muito semelhantes. Achavam também que poderia ser uma doença autoimune, mas embora fossem semelhantes à forma de ação do vírus invasor, o tratamento para cada uma dessas doenças era especificamente diferente. No entanto, nós não desistimos, continuamos com as sorologias, continuamos com os exames, mas o meu quadro clínico ele estabilizou. A lesão diminuiu bastante, consideravelmente. E como você pode ver nesta foto aqui, basicamente eu poderia ir para casa e continuar fazendo as visitas ambulatoriais mensalmente, quando solicitado ou se houvesse alguma intercorrência. Então eu voltei para casa, fazendo uso ainda de prednisona. Eu usava cerca de, se eu não estou enganado, era 80 mg por dia de prednisona, para tentar combater a lesão como ela respondia a corticoide. Então, no dia 6 de abril, eu recebi alta do Hospital João de Barros Barreto. O antigo diretor da urgência, ele enviou a ambulância até o hospital para que viesse me buscar e me trazer novamente ao município. Então, nesse período de tempo, do dia 28 de fevereiro ao dia 6 de abril, foi a minha primeira estada no Hospital João de Barros Barreto. E nesse período de tempo, nós apenas estabilizamos a segunda infecção que estava no meu corpo, no meu organismo, que tratava-se de uma infecção bacteriana por uma pseudomonas. Após o período de tempo, vimos que o grau da infecção medido pelos leucócitos diminuiu bastante. De 32.000 que estava quando nós chegamos no hospital, ele baixou para 17.000. E eles me explicaram que estava elevado por conta do uso dos corticoides, que eleva mesmo a leucocitose. Uma pessoa normal e saudável tem a leucocitose abaixo de 10.000, 8.000, aceitável, entenderam? Mas estava dando alterado pelo uso de corticoides, pelo uso dos opioides para conter as dores e tudo mais. Eu saí do hospital com parte dos problemas resolvidos. A primeira infecção, que era uma infecção bacteriana, foi expedida do meu sistema e eu estava estável, com dores, mas estável. Fui fazendo uso de medicações fortes ainda para casa. Medicações essas que eu podia comprar ou poderia adquirir em outros lugares, como nas emergências e tudo mais. Mas continuamos com os exames, continuamos com as consultas ambulatoriais mensalmente. E com isso, queridos, nós encerramos essa primeira parte. Nos próximos vídeos que virão, eu vou falar acerca das complicações que eu tive nesse meio período de tempo, porque eu tive muitas complicações durante a minha saída do hospital até o meu regresso novamente. Fui submetido a uma cirurgia que era a última
investida que tinha do pessoal da otorrinolaringologia, porque estava muito inflamado o meu nariz. E com este material que eles recolheram do meu nariz, que podemos fazer uma biópsia para tentar descobrir o que estava realmente acontecendo comigo. Mas fica ligado que logo logo vai ter mais vídeos sobre toda essa situação. Eu vou contar com interesse de detalhes para cada um de vocês. Inclusive postar também os relatórios diários que eu gravava durante esse período de tempo que eu não estava internado, que meu quadro estava estável. Então é isso, galerinha. Ficamos por aqui. E esse foi o relato da minha primeira internação no Hospital João de Barros Barreto e os problemas que foram solucionados e aqueles que ficaram ainda por resolver. Lembrando que no hospital, após a minha saída, eu fiquei sendo acompanhado pelo infectologista e pela dermatologista. E volta e meia ainda tinha consulta com o pessoal da otorrinolaringologia. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e aguardem que terão mais vídeos contando toda essa história.